Então vamos lá, né, gente? Fazendo essa prece aqui pra gente começar. Deus nosso Pai, Jesus, amigo e mestre, companheiros espirituais, pedimos neste momento luz, amparo, entendimento, sobretudo compreensão, para todos aqueles que conosco convivem, para que possamos perceber e lembrar que a todo momento somos instrumentos de energias, de sentimentos, de emoções, que possamos saber controlar, entender e permitir que passem por nós tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é da luz e do amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né, gente? A gente está continuando aqui sobre a questão do animismo, né? Nós estamos nas manifestações anímico-mediúnicas dos espíritos, né? Por que eles colocam aqui? Lembrar, né? Porque tanto o animismo quanto o fenômeno mediúnico, eles estão conectados, né? Não existe mediunidade sem animismo, né? Então, assim, essa separação, como a gente sempre fala, é mais didática, né? O Kardec, ele separa o fenômeno anímico do mediúnico para facilitar a didática, como ele faz com uma série de situações, né? Então, ele vai naquela pedagogia do compartimentalizar, né? Ele vai separando, né? Para facilitar o entendimento, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ação mental, né? A mente do médium durante o fenômeno mediúnico, né? Ou seja, a situação dentro da reunião, né? E para a gente perceber isso, né, é legal a gente voltar lá naquele livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, tá, pedir para todo mundo ler, né? Você quem leu aí, ó, Domínio da Mediunidade. Pode ler de novo, que ele é bom, né? Para médium que está começando, Os Domínios da Mediunidade, o melhor livro, porque ele explica uma série de conceitos de maneira romanceada. Então, o pessoal que não gosta muito daquela literatura mais técnica, né, do livro dos médiuns, aquela coisa toda, o Domínio da Mediunidade, ele explica dentro da história, né? E o que acontece? O André Luiz, ele vai visitar uma reunião mediúnica, né? E essa reunião mediúnica é aquelas reuniões antigas, elas têm, porque as reuniões mediúnicas lá da década de 40, 50, elas eram um pouco diferentes das que nós temos aqui hoje, porque elas juntavam na reunião mediúnica, né, não só a desobsessão, como a educação da mediunidade, como a reunião pública. Eram três coisas que hoje é separado, né, que era tudo junto, ou seja, o pessoal que está começando e aprendendo sentava na mesa, os médicos que já estavam lá 30 anos estavam lá na mesa, lá trabalhando, e isso tudo sendo assistido por uma multidão de pessoas. Normalmente a reunião pública era uma reunião mediúnica, né? Muita gente, quando vem na casa espírita, às vezes até fica meio frustrado, porque espera encontrar esse tipo de reunião, que era muito comum na 20, 30, 40 anos atrás, né? E hoje isso é raríssimo, quase que não existe esse tipo de reunião, né? Então o que acontecia? Dentro dessa reunião, o conteúdo de animismo era muito forte. Por que era muito forte? Porque tinha várias mentes ali, né, que estavam debaixo de uma determinada impressão espiritual. Então o que acontecia? Um dos motivos de não ter mais essa reunião é porque a expectativa e a ansiedade das pessoas que vinham assistir impactava nos médiuns. E a maioria das comunicações que aconteciam, né, para o bem ou para o mal, eram comunicações que tinham a ver com o público. Por isso que foi a época que teve mais, vamos dizer assim, conversão à doutrina espírita. Porque a pessoa chegava na reunião, ela ia a primeira vez, ela sentava na mesa e comunicava lá na mesa mediúnica um espírito que tinha a ver com ela. Ou trazia uma mensagem, ou ia lá para xingar ela, né? E aquilo ali impactava demais a pessoa. E normalmente isso fazia com que a pessoa se tornasse espírita. Tá? Foi a época aí na década de 70, 80 que a doutrina espírita explodiu no Brasil. Foi nessa época. Né? Que o negócio assim, hoje nem perto, gente, não passa nem perto, né? Se for comparar hoje com a década de 80, a doutrina espírita agonizando, entendeu? Porque assim, o nível de gente que ia nas casas espíritas era muito grande, então tinha, né? Por mais que a maioria não ficasse, ainda era muito mais do que tem hoje, tá? Mas isso é um fenômeno que, né, que a gente está. Mas o que acontecia? Os médiuns, principalmente os médiuns novatos, eles se viam meio que massacrados pela onda mental das pessoas. Por quê? Porque as pessoas chegavam lá, né? Você sentava na mesa lá, na hora que você abria o olho assim para poder passar a mão, tirar o cisto do olho, você via lá uma mãe chorando na sua frente. Então não tinha como não sintonizar com a situação dela.
Não tinha como não sintonizar com aquele caso. Não que isso fosse errado, tá, gente? Eu vejo até um processo positivo nisso aí, né? Em alguns aspectos, né? Se tivesse um filtro mais adequado, eu acho que seria até legal, né? Eu acho que aquilo que o Chico falava, que o Emmanuel falava, é o ideal. Eu acho que reunião de desobsessão é que tem que ser fechada, né? Reunião onde os espíritos vão lá para, né, que são espíritos desequilibrados, espíritos agressivos, isso aí você não tem que botar um novato, uma pessoa que nunca viu aquilo, né? Para ela ver lá o espírito xingar ela, porque lá no século XVII, lá ela amarrou ele pelo pé lá na casa dela lá e fez sei lá o quê, né? Isso aí é uma coisa que é desnecessária, na minha opinião. Mas as reuniões de consolo, eu acho que eu deveria voltar a ter, né? Porque isso movimenta muita energia positiva, mas isso aí é outra coisa, né? Então, o que acontecia? Nessa época, né, o pessoal que estudava a doutrina espírita percebia que tinha ao mesmo tempo que tinha muita comunicação, tinha muito conteúdo anímico. Por quê? Porque o médium, na ânsia de poder atender ali a dor alheia, né, muitas vezes falava aquilo que a pessoa queria escutar. Obrigada. Entendeu? Então ficava uma situação mais complexa, né? Porque o que acontece? O pessoal fala assim, mas a reunião não faz o que a espiritualidade quer, a reunião está sendo só para atender ali a necessidade imediata ali das pessoas que nunca mais nem vão voltar na casa espírita, que não querem ser espírita, aquela discussão, né? Então isso tinha muito. O que eles fizeram? Separaram a reunião, né? Separaram, né? A reunião, oh meu Deus, florzinhas. Aí você vai sobrecarregar. Então, o que acontece? Separaram. Mas voltando aqui, né, a questão do animismo, né, dentro aqui do circuito mediúnico. Isso, de certa maneira, facilitou para alguns médiuns. Só que, né, houve um outro efeito que aconteceu. Os médiuns isolados na reunião, eles começaram a dar passividade só aos próprios conteúdos mentais deles. E atrair espíritos que estão vinculados a esses conteúdos. Por quê? Porque muitas vezes por falta de estudo, por falta de preparação, né? Então eles abandonaram, vamos dizer assim, o conteúdo dos visitantes e começaram a trazer o conteúdo deles. E aí o que começou a acontecer? As reuniões mediúnicas se tornarem reuniões quase que familiares, no qual, né, se o meu primo, meu irmão, meu cunhado, minha tia tem um problema, eu trago esse problema para dentro da reunião mediúnica. Toda semana eu tô, né, tem médico que toda semana ele traz algum espírito vinculado a alguém da família dele. Porque, né, como ele é uma antena psíquica, aí tem a questão do psiquismo da pessoa, o que ele faz? Fulano liga, o outro conversa, o outro fala, ele arrasta aquela energia para dentro da reunião mediúnica. Né? Então, se meu tio tiver com problema, a reunião mediúnica aqui, eu dou 3 comunicações, as 3 comunicações giram em torno do meu tio. Né? Ou então a pessoa que é atraída pelo que ela vê. Pessoa, né, o famoso acidente de ônibus, acidente de caminhão. Caiu o caminhão, ribanceira abaixo. 90% das casas espíritas vai dar comunicação dos espíritos do caminhão. Mas você conta, você vai pegar aí. Mas se tem 500 casas espíritas dando comunicação e morreu quantos no caminhão mesmo? Foi 50, né? Mas tem mais casas espíritas com mais reunião mediúnica do que isso. E todas elas estão dando comunicação dos espíritos. Tá lá, tem uma conta que não fecha. O que está acontecendo? São espíritos, muitas vezes, de situações semelhantes que encontram janelas mentais para se manifestar. Isso é também um conceito interessante para a gente entender, o conceito da janela mental. O que é a janela mental? Alguma coisa que te estimula a abrir a sua percepção psíquica. O maior exemplo de janela mental, né, que os amigos espirituais falam para a gente, foi Jesus. Quando Jesus veio na Terra e falou assim que tinha uma vida depois da morte, aquilo ali abriu a mente de bilhões de seres. Porque a maioria dos seres não acreditava que existia vida depois da morte. Inclusive os religiosos. Então a vida depois da morte deles era ficar aqui no plano físico mesmo. E reencarnar. E ficava ali e não tinha... E dessa onda não saíam. E aí quando Jesus falou assim, na casa do meu pai tem muitas muralhas, ele está dando uma... Puf. A gente não entende, mas aquilo ali ele jogou de propósito. Porque aquilo ali ia ser falado milhares de vezes. E aquilo ali ia ser uma janela que ia incutir na mente da pessoa sintonia. Um monte de ensinamento espiritual que a gente recebe, né, que às vezes vem através de uma religião, de alguma coisa, são toques anímicos para a gente poder abrir a nossa percepção. Né? Os toques anímicos da antiguidade eram o quê? Eram as mitologias. Você vai morrer, você vai para o Valhalla. Você vai morrer, você vai lá para Campos Elíseos. Você vai para o inferno. Isso tudo abre a mente da pessoa. Inclusive o negativo.
né? O medo de ir para o inferno, o medo, né, da Idade Média. Né? E dentro da reunião mediúnica, são o quê? São os temas que nós estamos estudando. A gente pega o Evangelho, né? O que a gente faz? Chegou na reunião mediúnica. Como é que a gente usa o indutor para a gente saber qual que é o tema da reunião? Evangelho. A gente pega aqui, ó, abre, né? Abrir aqui, ó. Fé divina e fé humana. Né? Instruções dos Espíritos, né? A fé transporta montanhas. Abri isso aqui na reunião. Li isso aqui durante a antecedência da reunião, na hora do estudo, da parte, né, que antecede a reunião. Isso aqui é uma dica da espiritualidade. Você está falando da fé divina e da fé humana, pode ter certeza que vão se comunicar espíritos que têm um conflito sobre isso. Talvez religiosos, desencarnados, desiludidos. Entendeu? Talvez a espiritualidade está dando a dica para a gente de onde, né? Ou seja, está abrindo a nossa mente. Quando eu pego aqui a fé divina e a fé humana, já vem na minha cabeça a ideia de um padre, de um pastor, de um espírita, né? De fachada, né? De um religioso que só tem da boca para fora. Olha só como é que você abre a mente da gente. Já preparou um ambiente para determinado tipo de espírito manifestar. E já desliga a gente das nossas preocupações cotidianas. Exatamente. Isso aqui é uma dica anímica. Isso toca a gente. É uma das. Por que a gente faz leitura antes da reunião? Porque fala assim, vamos nos preparar para a reunião. Muitas vezes as pessoas tomam isso como uma ação sagrada. No sentido assim, né? Igual a minha tia, né? Vou botar a minha tia Aparecida. Né? Eu lembro que uma vez eu fui na casa dela quando eu era criança. Né? Se ela estiver vendo aqui, ela vai me xingar. Eu fui na casa dela quando eu era criança e eu gostava de ler Bíblia. Eu li as Bíblias tudo, né? Eu lia lá, estava lendo com o Lucas, né? Aí eu cheguei na casa dela lá, né? Fui ver, né? Tava indo lá pra casa da minha avó, meio do caminho, na estrada, aquela coisa toda. E eu cheguei lá, tinha uma daquelas Bíblias, desse tamanho que as Bíblias, assim, parece uma bigorna de tão grande assim, né? Parece que alguém, né? E aí eu falei, nossa, uma Bíblia, né? Aí eu falei assim, eu tinha a Bíblia aberta, assim, no Salmo 90, um negócio assim, né? A Bíblia aberta. Ela falou, tio, eu posso ver a sua Bíblia? Eu falei, pode. Aí eu fui olhar a Bíblia, né? Tipo aquelas Bíblias com imagem, né? Na hora que eu fui olhar a Bíblia, 90% das páginas da Bíblia estavam coladas. Colada, porque vinha um negócio vermelho do lado, né? E aí, para ficar bem aberta e bonitinha, a Bíblia estava colada. Por que ela estava colada? Porque ninguém nunca folheou a Bíblia. Porque ela virou um adorno, né? Abriu, colocou ela na mesa, né? E tá lá. Né? No Salmo lá, que é o Salmo que o pessoal fala que é bom. Aí eu falei com ela, tia, sua Bíblia está toda colada, aconteceu alguma coisa? Eu falei assim, não sabendo, não. Aí eu, né? Você nunca leu, não? Eu falei, não, eu deixo aqui aberto. Por que você deixa aberto? Porque é bom, protege a casa. Era um amuleto. Entendeu? Na crença, isso na crença da maioria das pessoas, né? O que acontece? A Bíblia, por ela estar aberta ali, eu conheço gente que tem a Bíblia no caminhão, no carro, deixa aberta lá em cima lá, mas a pessoa nunca folheou, está lá aberta, né? Aí o que acontece? Aquilo ali em si a pessoa acredita que aquilo tem um poder místico. Só dela estar aberta ali, se eu sou um espírito desencarnado, eu digo, meu Deus, está aberta a Bíblia, eu vou embora. Né? Gente, mas no fundo é isso que a pessoa acredita. É tipo, já viu, né, quando a gente vê no desenho animado, no videogame, né, tem aquele campo de força, né, que emana lá, você coloca lá um negócio né, fazer uma proteção e bate, não entra, né? Aquilo existe, mas não desse jeito. Né? Mas isso é uma questão de simplicidade, né? A pessoa não sabe, né? Isso é muito, gente, é a Bíblia, é o santo, é o crucifixo na parede, né? Vou te dar um santo aqui, esses negócios vai acontecer mais nessa casa. Aí a pessoa pendura na parede e acha que aquilo resolveu o problema. É um amuleto, né? Isso é recorrente na nossa caminhada espiritual, né? Então, assim, a mesma coisa é quando você vai ler um texto ou você vai na reunião mediúnica. A pessoa acha que você está lendo aquilo, né, para criar algum tipo de proteção mística, mas não. Proteção mística é isso aqui, é o pensamento. Então, quando eu estou num momento de estudo, o que nós estamos fazendo aqui? Nosso pensamento está vibrando dentro de uma determinada onda. E então nós estamos induzindo a nossa conexão mental com os bons espíritos. É isso que o Kardec, lá nos livros dele, chama de evocação dos espíritos. Como é que o Kardec evocava os espíritos? O Kardec veio lá o jornal, né? Mossier, sei lá o que, afogou lá do lado lá no Danúbio. Aí ele, nossa, né? Messier fulano de tal podia vir aqui e falar para nós como é que é afogar no Danúbio. Aí o espírito vinha e falava, eu afoguei lá. Mas como é que foi esse negócio? O que você sentiu? Né? Você está sentindo afogado ainda? O Kardec, né? Porque ele estava estudando. Isso era indução.
Aí o pessoal, não pode evocar, né? Mas quando você pensa em determinada coisa, você está evocando. Então, quando eu abri aqui e saiu aqui a fé humana e a fé divina, né? O que eu me predispus a sintonizar com espíritos que têm uma problemática no campo da fé. Sejam eles encarnados, né? Sejam eles desencarnados. Imagina que, por exemplo, a gente abriu isso aqui. Aí um de nós aqui, imagina o Henrique está aqui, né? E ele está passando por um drama de questão de fé muito grande. Ele não sabe se ele acredita, ele está duvidando. Aquilo ali vai movimentar a energia dele. E aí ele vai atrair um espírito. O espírito vai ter o que vai criar? Afinidade. O espírito vai comunicar através dele. E aí, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando a energia do espírito, a questão da fé, né? Porque como eu sou dirigente e eu percebi aqui no evangelho que o espírito está me dando uma dica, eu já foco a minha atenção nisso. Olha, né? Eu vou estar ajudando ele, vou estar ajudando o espírito desencarnado e aquele outro grupo todo de entidades que estão aqui. Isso é vínculo anímico, a janela anímica. Né? Tem uma série de janelas anímicas hoje pra gente, por isso que a gente fica até perdido com tanta informação espiritual. Filme. Você vê um filme, você fica sonhando, pensando naquilo. O que é aquilo, gente? É uma janela anímica. Né? A fé funciona como um indutor energético. O que isso quer dizer? Quando eu acredito em alguma coisa, quando muitas pessoas acreditam em alguma coisa, aquilo toma vida. Tem uma passagem lá de uma das obras do André Luiz, que eu acho que até no domínio da mediunidade mesmo, se eu não me engano, que ele encontra com um companheiro, tá lá na região do plano espiritual, que esse companheiro é um escritor desencarnado que era assombrado pelos personagens dos livros dele. E o André Luiz vê os personagens, vê ele num lugar lá, um monte de gente falando com ele, conversando, e ele lá naquela coisa toda, e na hora que ele chega perto, né, o André Luiz fala assim, nossa, mas esses espíritos tão estranhos, tão diferentes. O André Luiz desencarnado, ele não consegue ver muita diferença, ele tem uma estranheza, mas ele vê os personagens como seres reais. E aí o espírito explica para ele, fala assim, esse aqui é um escritor, né, que influenciava a mente de muita gente negativamente, né? E os personagens dele tinham tanta força que tanta gente fala, pensa, acredita, que essas pessoas sustentam esses personagens existindo no plano espiritual. Eles têm uma existência temporária, né? Porque são alimentados o tempo todo por milhares de mentes dos leitores do companheiro encarnado. E esses personagens, né, vão atrás do autor, que é o que lhes deu vida em primeiro lugar. Né? Olha só, isso é o poder da mente. Aí eles vão falar, o cara está alucinando, essa é uma alucinação que é quase real. Né? E aí o que acontece? Tem uma outra história que também tem a questão do animismo. Tem um livro do Divaldo, que conta que o Divaldo ele vai lá, tem um espírito lá que é o professor Teofrastos, está lá no livro do Divaldo, né? Que é um espírito trevoso. Que o que esse professor Teofrastos fez? Ele é um manipulador das trevas, tipo o Gregório, assim. Ele pegou um rapaz, um espírito, uma pessoa, que era fã de um escritor alemão chamado Goethe, vocês já ouviram falar, né? E ele era fã, ele fazia teatro, ele interpretou lá daquele livro Fausto. Lembra do Fausto? Não sei se vocês conhecem. Fausto é uma história, né, de um médico, né, que o Goethe escreve, é um médico que ele faz um trato com o diabo para conquistar a moça. Então o médico, ele é idoso, né, ele vende a alma dele em troca de juventude, riqueza, né, e o amor lá da moça lá. Né? Aí o diabo fala assim, eu não posso te dar o amor, porque o amor não é comigo. Mas eu posso te fazer conquistar ela. Vou te dar... Aí o diabo dá para ele juventude e riqueza. Ele fica bonitão, jovem, né? Tem todo... né? E aí o que acontece? Esse rapaz, esse espírito, ele interpretou o demônio, que é o Mefistófeles. Ele interpretou ele no teatro várias vezes. E aí ele chegou no plano espiritual, ele era tão fixado com aquilo, que esse outro espírito convenceu o hipnotizou e o convenceu que ele era o Mefistófeles, de verdade. E ele andava no plano espiritual como um Mefistófeles mesmo, como um espírito lá, e acontecia lá, né? Aí o pessoal, acho que o Manuel Filomeno de Miranda que tá falando, mas como é que pode ser um personagem de um livro? Por quê? Isso é o conteúdo anímico. Aí nós vamos lembrar a história lá do Gregório, lá quando ele fala lá pra mãe que abandonou os filhos, você é uma loba. Você é uma loba. Não é nem o Gregório, é um dos auxiliares dele. Você é uma loba. Você é uma loba. E a mulher viu uma loba. Né?
E o André Luiz fala, que é isso? Que poder que eles têm? Não, eles estão só fazendo aquilo. Indução mental. Exatamente. Aí vocês imaginam hoje, em pleno século XXI, com a avalanche de informação que nós temos hoje. Com essa questão toda cultural que nós temos hoje, de filme, de televisão, de seriado. Quantos espíritos do plano espiritual tá tudo doido por causa disso? Quantos autores estão sendo assombrados aí pelos personagens que ele mesmo criou aí? Vai chegar no plano espiritual, vai estar lá, o povo tudo esperando ele. Imagina, isso é um fenômeno anímico. Né? Tem uma frase que o pessoal, que acontece? O pessoal que estuda filosofia, essas coisas, que falam que os homens que criam os deuses. Né? Porque acreditam que o negócio começa a aparecer. Né? Isso tem uma base espiritual. Porque aí entidades começam a assumir esse papel. Aí você encontra lá com fulano, com ciclano, com beltrano lá no plano espiritual. Não, você é fulano. O cara tá lá hipnotizado. Ou ele é mesmo, pode ser, mas como é que é raríssimo. Ou ele é só um hipnotizado lá que tá lá agindo e vivendo. Vocês estão entendendo? E isso, quando a gente vai estudar essa questão do animismo, a gente vai entender essa questão da mediunidade, nós vamos perceber também o quê? As influências que vêm sobre nós. Na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir. E o fenômeno mediúnico, ele funciona melhor quando ele é inconsciente. Né? Por quê? A gente fica querendo ver os espíritos, uma coisa é ver o espírito e tal, né? Teve audiência, evidência, essas coisas todas, é legal demais, né? Mas normalmente os espíritos influenciam a gente melhor quando a gente não percebe. Porque eles entram dentro da nossa onda mental. Né? Que é a história lá do mesmo livro, lá do Domínio da Mediunidade, do pessoal que sai dessa reunião que eu estava falando, onde estava lá a mãe, o filho e a filha fazendo desenvolvimento mediúnico. Né? Enquanto está o pau quebrando lá na reunião, tá lá eles tentando perceber os espíritos. E eles não dão conta de perceber direito. Sai da reunião, na questão na rua, né? Um começa a lamentar com o outro, a mãe e o filho. Aí chegou o André Luiz, né? E os mentores, né? E a mocinha, o que acontece? A mãe e o irmão mais velho, que é tudo difícil, que isso não existe, que não é, que coisa complicada, que a vida é difícil. Aí o mentor vai lá, bota a mão na testa da menina e fala tudo. O André Luiz fica assim, quê? A menina fala igual um espírito de luz, vai falando, não, que nós temos que esforçar, que nós temos que mudar, porque é isso, porque é aquilo. E a mãe e o irmão dela só macetando, que você não sabe nada, que você não viveu o suficiente, que você não sabe o que é sofrer, que você não carrega as dores que eu carrego, aquela coisa da lamúria, né? E a menina lá mediunizada, lá o espírito falando igualzinho. O André Luiz fala, quê? Lá eles não conseguiam perceber nada, aqui ela está repetindo palavra por palavra que você está dizendo. Porque lá ela estava preocupada. Porque lá ela estava, nossa, eu tenho que perceber os espíritos. Por quê? Porque o ambiente da reunião mediúnica é um ambiente que gerava um estresse nela. Além daquele ambiente mental das pessoas todas naquela expectativa, lembra que eu falei? Ela estava lá junto com médiuns antigos que na visão dela produziam e estavam fazendo que ela não estava dando conta. Lá fora o que aconteceu? Ela saiu daquela onda, ela relaxou e ela virou esse instrumento de espiritualidade e luz. E qual que é a dica que o André Luiz está dando para a gente? Mediunidade é no dia a dia. Nós temos que nos treinar para sermos instrumentos da luz aonde quer que a gente esteja. Porque na hora que você menos estiver pensando, tá lá o espírito de luz com a mãozinha na sua testa, ali, ou sei lá, ó, consolando, ajudando. Tá? Entendeu? Isso tudo está contido aqui, ó, na ação mental. Tudo é mente. Quando lá no início do livro, né, desse livro, o instrutor espiritual, né, sempre tem um espírito de luz que fala no início, né? Ele fala assim, né, pensamento é tudo. A gente fala assim, será, mais ou menos, pensamento é tudo. Né? Lá no Evangelho de João, isso é uma coisa que os amigos espirituais falam, lá no Evangelho de João você tem um manual de criação do mundo. Né? O João coloca lá no início, lá no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha só que interessante, né? O verbo é a força criadora. A força criadora é o quê? É o pensamento que direciona uma energia. Pensei, direcionei, existe. No campo da mediunidade, com a gente aqui estudando, o que a gente faz primeiro? A gente se concentra. Qual que é o objetivo da concentração? É focar o nosso pensamento. Aonde que nós vamos focar o nosso pensamento? Normalmente, ou no tema da leitura, né, que é a leitura do Evangelho, ou quando a gente está aprendendo,
a gente vai focar no quê? Em pontos específicos que vão nos ensinar a entender o processo de contato mediúnico. Por isso que a gente foca primeiro no corpo físico. Eu vou conhecer meu corpo físico, eu vou sentir o meu corpo físico, né? E aí o que eu vou começar a sentir? Vou perceber sensações que sempre estiveram ali, mas que, né? Aí, ó, nossa, o relógio está até parado ali, né? Podia estar funcionando, né? Né? De repente eu pensei, não, estou tão concentrado, ó. Né? Mas olha só, prestem atenção. Como a gente percebe muito menos com a audição agora. Deixa apagar a luz aqui, desligar tudo aqui, ficar todo mundo caladinho, que vocês vão que a audição da gente... Né? Isso também funciona para o espiritual. Aí nós vemos um torvelinho dos pensamentos, né? Aquela coisa toda, né? Então, quando a gente aprende a se concentrar, a gente vai aprender a focar o nosso pensamento. Aí, na hora que a gente começa a fazer a leitura aqui, a nossa mente já vai ter uma dica. Fala, ó, isso aí. Aí a espiritualidade começa a conectar com a gente. Né? Quer dizer que todas as comunicações vão ter a ver com o que a gente leu? Talvez sim, talvez não. Por quê? Porque alguns de nós têm uma força mental tão grande que atravessa isso. Eu estou tão preocupado com meu filho que mesmo eu vendo que o tema da reunião não é isso, mas eu sintonizo com aquilo ali. Quer dizer que é errado? Não quer dizer que é errado, gente. Quer dizer que apenas que a gente tem dificuldade de seguir o script. Mas é claro que a espiritualidade muito inteligente como eles são, né? Eles já têm ali aquela média ali, ó. Nós temos aqui 10 espíritos para comunicar. Tirando os 3 que o Marcelo traz aqui, né? Né? Tirando os 2 ali, né? Que a Ana trouxe lá, tem um aqui que, né? Então esses aqui, ó, desses 10 aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos condensar em 2 comunicação, aqueles 3 que o Marcelo trouxe, a gente pode trabalhar eles aqui, vamos bater um papo com eles ali fora, eles já estão preparados. Né? Porque nos falta ainda o conteúdo de disciplina nesse sentido. O bom é que pelo menos o atendimento pode ser em grupo, né? Que em grupo, né? Aí você vai ver, gente, você vai ver porque que o negócio funcionava muito bem lá no Egito Antigo, na Grécia, lá, que você ia lá na Pitonisa, lá, porque o cara ficava lá por conta daquilo. Então você ia lá para conversar com os deuses lá no Egito, você ia lá no templo lá da deusa, lá você ia lá no templo da Isis lá para conversar lá com ela lá, você ficava um mês dentro do templo lá, só pensando nela, só rezando o dia inteiro. Aí você vai entender por que tinha os rituais religiosos. Por que existe o ritual? O ritual é uma forma de concentração. Então você ia lá no templo da Isis lá, você ia falar com a Isis lá, né? Você era lá o filho do faraó lá, o primo lá do escriba, sei lá, você ia lá. Você chegou lá no templo, o que eles faziam? Não, você vai participar da reunião com a deusa. Daqui 2 meses, né? Você vai acordar cedo, de manhã, você vai lá pro templo, aí de manhã você vai lá rezar para ela as orações, depois você vai lá sentar no pé do sacerdote que ele vai te contar todas as histórias da deusa, você vai ouvir aquela história 20 vezes, que ela estava lá no Rio Nilo, e que ela teve o Horus, e que nasceu o Osíris, que era irmão dela, que era marido dela também, e aí o outro irmão foi lá e matou o Osíris, e ela foi lá e recuperou, e trouxe ele de volta, e ela roubou o poder lá do deus Ra, e ela, que a Isis era o cão, né? Ela passou a perna no avô, né? Ela que mandava aquele negócio todo, porque ela era doida magia, né? E aquilo ali ficava te bombardeando o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, Isis. De manhã, de tarde, de noite. Você comia a comida que a Isis gostava, você sentava... Aí, o que acontecia? Imagina, aí passava um mês naquilo ali. Você estava introjetado na Isis. Aí, no dia que o cara te chamava lá no templo interno, lá para você receber a comunicação da deusa, o negócio fluía, que era uma beleza. Porque além de você, que era o visitante, já está se preparando, tem um mês, você já tinha um sacerdote, lá tinha uma mulher lá de 80 anos, que desses 80, 78, ela passou dentro do templo só fazendo isso. Ela não sabe nem o que é pegar um copo d'água sem pensar na Isis. Aí, quando a Isis ia manifestar, era aquele milagre, aquela coisa, até tremia o templo. Por quê? Porque tinha uma indução mediúnica tão grande em torno daquilo, né, que favorecia o fenômeno. Né? Isso quando era positivo. E quando era negativo, o que eles faziam? Sacrifício. Né? O devorador vai vir aqui, né? Sei lá quem lá, os deuses lá do mal, lá, o Baal vai chegar aí, meu filho. Então nós vamos sacrificar 500 aqui pro Baal, aqui, ó, né? Cortar o pescoço de todo mundo. Naquela onda de energia negativa. Eu vi o Baal lá, né? Até fazia chover sangue do céu. Por quê? Porque estava todo mundo dentro de uma determinada onda, né? Por que a pessoa passava... Por que tem os templos religiosos? É o lugar onde os deuses conversam com as pessoas. Porque existe uma construção de
energia anímica ali. Por isso que tem a sala de reunião mediúnica. Nós estamos aqui, ó, na sala de reunião mediúnica, né? Então, as paredes aqui da sala, elas estão impregnadas de quê? Da energia dos espíritos que normalmente se comunicam aqui, né? As pessoas que entram aqui já entram predispostas a conversar com os espíritos, a perceber, a acreditar que eles existem, que eles estão. Então, a percebê-los aqui dentro é mais fácil. Né? E aí, para manter essa pureza do ambiente, vem a ideia do sagrado. Nossa, não pode ficar. Nossa Senhora, hein? Né? Eu li uma vez, tinha umas assistidas aqui, né? Você sentou aqui, ó. Tava tão lotado aqui, não tinha onde comer. Aí eu sentei aqui com umas assistidas aqui, né? E deixei elas comer aqui dentro. Chegou a pessoa ali na porta, ali me olhou assim. Espiritualidade vai achar ruim que eles estão comendo. Não vai nada. Preocupa não, porque os espíritos precisam comer, mas elas precisam, né? Mas se pudesse, tinha tirado elas aqui de dentro. Por quê? Porque feria o senso do sagrado daquela pessoa, né? Mas assim, uma vez a pessoa sentar aqui e comer é uma coisa, outra coisa a pessoa vir aqui e começar a falar palavrão, começar a falar bobagem aqui dentro. Claro que você vai quebrar o circuito energético. Né? Então a gente vai entendendo. E aí a pessoa que não tem muito conhecimento, ela defende uma coisa certa sem saber por que ela está fazendo isso. Que é a raiz do nascimento do quê? Do fanático. Porque tem que ser ali. Mas por que tem que ser ali? Porque tem que ser ali. Porque foi ali que a deusa desceu pela primeira vez há 2000 anos atrás. Tá, mas se a deusa quiser ir em outro lugar? Isso buga a cabeça da pessoa. Né? E isso é tão poderoso que isso interfere na nossa... Já viu quando muitas vezes você entra num templo, numa igreja, você tem uma sensação de paz muito grande? Né? Você vai nas igrejas católicas bonitas, né? Dependendo da igreja, você tem uma sensação que você está num ambiente de paz, né? Então, por quê? Porque ali está impregnada a energia, né? Tem um fluxo anímico ali muito forte. E tendo isso, a mediunidade, ó, deslancha. Mas tem igreja que não, né? Igreja de Ouro Preto, por exemplo. Depende do lugar, igual eu tô falando, depende do lugar. Depende da pessoa também, né? Depende de uma série de fatores, mas para algumas pessoas tem um poder muito grande. Você entra num templo, né, de qualquer religião, né? Você sente uma coisa diferente ali. Qualquer igreja católica que eu entro, eu tenho vontade de sentar, fechar os olhos e ficar ali só respirando. O ambiente é construído para isso e a mentalidade da maioria das pessoas é positiva. Né? Às vezes acontece de você ter uma história pessoal com aquilo ali que te desagrada. Né? Então, por exemplo, eu conheço um amigo meu que foi lá que ele foi em Roma, ele foi no Vaticano e passou mal dentro do Vaticano. Nossa. Passou mal mesmo. Falei, nossa, você é doido, lá na frente das obras do Michelangelo, você passando mal, eu ia passar mal de êxtase. Falei, nossa, quem vai dar vídeo, pô, a mão aqui. Entendeu? Eu ia ficar, né? Eu ia gostar, porque eu gosto de obra de arte, então assim, né? Talvez não gostar de algumas outras coisas, mas assim, ele passou mal, né? Então assim, isso tudo tem a ver com o processo mediúnico, né? Porque quando a gente vai estudar essa questão da mediunidade, o nosso objetivo é abrir mesmo nossa percepção, né? Entender o fantástico, né? Entender por que a gente acredita assim. Entender vai nos ajudar a lidar com os espíritos. Porque eu vou começar a ser mais dono dos meus pensamentos, das minhas emoções, e eu vou começar a fazer uma análise. Olha, o que eu estou atraindo com os meus pensamentos? Então, quando eu começo a ficar com muita raiva, com muito ódio, né? Aquela coisa toda, torcer o pescoço de alguém e falar, peraí, isso aqui é meu? Tá, se é meu, quem será que eu estou atraindo encarnado e desencarnado com essa onda? Já viu quando você está com alguma sensação que algum amigo seu te liga? Te manda mensagem? É alguém que sintonizou. Você chamou, ele veio. Lembra de Jesus falando isso que estou à porta e bato? Aquilo ali é uma dica de sintonia anímica de Jesus. Por que Jesus está na porta e bato? Porque ele está mandando o conteúdo, o conhecimento, e a gente aceita, ou seja, abre a porta ou não. Né? Tem hora que a gente abre a porta para coisa que não presta. E tem hora que a gente convida, né? A gente nem abre a porta, a gente grita, ô fulano, vem cá aqui, eu tô querendo matar um, me ajuda aí, ó. Opa, o Marcelo precisa de ajuda para matar um, e vou dar umas ideias pra ele. Ó, enforca, torce o pescoço, né? Dá um tiro, envenena que é melhor, dá uma facada. Isso é a onda mental de muita gente. Né? Tanta gente tá tentando suicidar, gente.
Nossa. A espiritualidade falou, hoje no plano físico tem uma massa de espíritos encarnados suicida. Os vasos do suicida, onde que normalmente esses espíritos ficam, e o plano físico, a barreira entre eles está super tênue. Então os espíritos estão lá no vale dos suicidas, ele vira a cabeça para o lado e já está no plano físico. Por quê? Porque a onda mental nossa aqui do encarnado está puxando. Não é eles que estão vindo, não são nós que estão puxando. E como a gente está puxando, o que está acontecendo? Eles estão convivendo com a gente, mentalmente. Eles convivendo com a gente, né? O que acontece? Nós reforçamos neles a dor que eles estão sentindo e eles envenenam a nossa mente com as emanações, né? As vibrações, né? Espirituais deletérias, né? Vou usar a linguagem da década de 70, né? Do André Luiz, né? Com as vibrações deletérias, né? Isso em todos os aspectos. Por isso que o vigiar e o orar de Jesus está sendo muito, 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 muito necessário. Aí vem os espíritos e falam, vocês oram pra caramba, vocês vigiam igual nada. Né? O Lucas vive falando isso comigo, né? Quando eu levo, alguém pede para colocar o nome, ele fala assim, mais um exemplo aqui, ó, ora e não vigia. Né? Nós oramos muito e vigiamos quase nada. Por quê? Porque o que é vigiar? Vigiar é estar consciente. E um bom médium é aquele que está consciente do que ele está passando para frente. Né? Por quê? Porque aí o que é inconsciente, se eu me vigio, também é positivo. Por quê? Porque se eu só falo coisas depressivas, se eu só me entrego ao negativo, os espíritos vão ter facilidade para se comunicar através de mim, ou são os que trazem conteúdo nesse nível. A menina lá, né? O irmão e a mãe tinham talvez uma mediunidade até mais ostensiva. Mas eles estavam tão... Tudo é ruim, tudo vai dar errado, tudo é ruim. A menina, ela mesmo, vem cá, minha filha, fala aí. Né? Eu tenho percebido isso em qualquer lugar assim, que eu vou. Você vai numa padaria, você vai lá no meu trabalho, é tanta melancolia, sabe assim, os estados assim, agora que as pessoas estão, sabe assim, é um negócio. Eu nunca vi tanta gente melancólica assim, com tanta tristeza, e é uma tristeza estranha. É uma tristeza estranha. É um luto da humanidade inteira. É um negócio esquisito. Eu tava com esse negócio em mim essa semana. Eu falei, vou até perguntar ao Marcelo, parece que tem um trem pairando. Aí você pegou, explicou. Gente, quantos milhões de pessoas desencarnaram aí? Nossa. Nessa pandemia? Eu tive a palestra essa semana falando sobre esse efeito pós-pandemia. Isso está relacionado. Isso vem no mundo espiritual. Gente, então, assim, nós estamos vivendo um momento que é da transição do nosso mundo, que é um momento que o mental vai ter muito mais poder do que já tinha antes. Eu vi uma palestra do Divaldo na internet falando até que o ápice dessa questão do suicídio foi em 2025, mais ou menos. Nossa, até 2025 você vai ter um negócio. Por quê, gente? Porque nós estamos o quê? Qual que é o retrato nosso hoje? Muito superficiais. Queremos tudo para agora. Queremos conquistar aquilo que é difícil de maneira fácil. Né? Estamos naquela onda lá, outra coisa que o Lucas sempre me fala, né? Que um dos nossos problemas. Nós temos muita iniciativa e nenhuma persistência. A nossa característica espiritual. Ou seja, a gente está sempre começando um monte de coisa. Do mesmo jeito que a gente está começando, a gente está largando. Quantas pessoas começaram com a gente e largaram? É para ontem. Né? Não veja isso como crítica. Isso é um reflexo da nossa intimidade. Porque talvez a gente está aqui... A gente começou e não largou, mas a gente está largando um monte de outras coisas. Por quê? Porque realmente nós estamos com dificuldade de foco. Essa questão da velocidade do nosso tempo faz com que a gente queira resultados imediatos. Né? Então você fala assim, fazer um estudo de mediunidade. Gente, estudo de mediunidade é uma coisa de 2, 3 anos. E mesmo assim é algo que a gente tem que continuar estudando. Né? Nós queremos fazer o treino num curso de final de semana. Nós queremos fazer o treino de preferência condensado em 3 encontros de meia hora. Né? E olhe lá, dos quais esses 3 eu falto 2. Né? Mas se dá um jeitinho, me dá um diploma. Só que as questões espirituais, elas demandam tempo. Né? Por isso que nós temos muita dificuldade até de nos ajustar com os trabalhos e com o auxílio que a espiritualidade tem pra gente. Porque quando o espírito olha para a nossa encarnação e ele quer me ajudar, ele não olha para o Marcelo da semana passada. Ele olha para o Marcelo dos últimos 5.000 anos. E aí ele me avalia dentro dessa
dessa linha do tempo e fala assim, beleza, o Marcelo tá aqui, mais 3 encarnações nós resolvemos essa arrogância do Marcelo. Falar isso pro Marcelo é matar ele. Imagina, o Marcelo quer semana que vem. Eu não quero resolver isso daqui 3 encarnações, não, né? Entendeu? Ah, o Marcelo está sendo perseguido aqui por um espírito. Beleza, vamos botar esse espírito aqui, ele vai ficar perseguindo o Marcelo a encarnação inteira. Mas se o Marcelo perseverar no bem, ele vai até convencer esse espírito a gostar dele no final da encarnação. Quando ele tiver com uns 80 anos, fala isso para alguém. Né? Então, assim, muitas pessoas vêm na casa espírita e se decepcionam porque elas querem soluções fáceis, imediatas e que não demandem nenhum tipo de mudança. Esforço. Né? E aí o que acontece? Ela vem na casa espírita hoje, aí ela desilude, ela vai lá na igreja evangélica, uma semana desilude, ela vai na igreja, ela fica girando, depois ela volta na casa espírita de novo. Né? Ou ela volta na igreja de novo. Isso tem a ver com essa questão que nós estamos vivendo. Isso no plano espiritual está acontecendo muito. Os espíritos, né, estão se perdendo mentalmente. Por quê? Porque eles querem tudo muito rápido. Né? Então isso é uma grande questão para a gente poder ensinar. E isso tudo está aqui, ó, né? E aí o que acontece? Voltando aqui, ó, né? Vamos entrar aqui num outro tema aqui. A ação do sistema nervoso e endócrino. Né? O que aconteceu lá na época do André Luiz, né? Na década de 30, 40, o André Luiz ele trouxe algumas informações médicas sobre mediunidade que eram muito interessantes. A primeira delas foi a questão da glândula pineal. Né? O André Luiz ele vai trabalhar isso com a gente. Por quê? Porque na época do André Luiz, as pessoas estavam querendo provar que existe mediunidade. A grande preocupação não era o conteúdo, era provar que existe. Né? E aí o que o André Luiz falou? O André Luiz, nos estudos dele, ele notou, né, que a glândula pineal tem um papel ativo na mediunidade. E aí ele vai explicar, né, dentro do conceito, claro, lá da década de 40, que ele resume basicamente assim. Para que serve a glândula pineal? A glândula pineal ela contém a puberdade, né, materialmente falando, ou seja, ela está lá liberando lá os hormônios, né? Quando você chega na puberdade, né, ela para de funcionar nesse sentido, outras glândulas assumem e aí nós passamos pela transformação, né, de virar adulto, né? A puberdade, beleza, né? E aí, para a ciência da época do André Luiz, né, isso um médico lá da década de 20, década de 10 do século passado, né? Naquele momento a glândula pineal perdeu o valor dela. Né? Dentro do que eles entendiam na época, né? Tô falando da visão dele, tá? Ela perdeu o papel, né? E aí, o que acontece? Quando ela perde esse papel, o Cláudio tá aqui, eu dou depois, Cláudio, deixa eu só terminar o raciocínio do André Luiz aqui. Ela perde o papel. O André Luiz percebeu o seguinte, que a glândula pineal, ela começa quando tem lá, né, as comunicações mediúnicas, ela começa a se ativar. E aí o espírito aprofunda mais aquilo ainda com ele. Fala assim, a glândula pineal não é só mediunidade, não. A glândula pineal, ela controla o processo de lembrança de vida passada no plano espiritual. Por quê? Porque no momento que ela para de funcionar no plano físico, ela começa a funcionar no plano espiritual. E aí o que acontece? Abre o arquivo mental do espírito. E aí o espírito entrando na fase adulta, ele começa o quê? Instintivamente a lembrar dos gostos, das ações, das vontades, das sensações que ele tinha nas vidas passadas. Né? Então, enquanto eu era criança, estava lá brincando de carrinho. Eu cheguei lá nos meus 12, 10 anos de idade. O que aconteceu? Eu comecei a lembrar que eu gosto de mandar nos outros. Mandar nos outros é bom. Né? Entendeu? Eu sou uma pessoa controladora, né? Eu penso, eu sou uma pessoa controladora. Eu não penso, né, gente? Aí eu começo a controlar, eu vou controlar meus relacionamentos, vou controlar, né? Ou então eu sou um cara muito egoísta, né? Às vezes aquilo lá que estava mínimo na minha infância, que podia ter sido trabalhado pelo meu pai e pela minha mãe, explode. Aí o pai e a mãe viram pro menino, pra menina e falam assim, quem é você? Você não é aquela pessoa que eu trouxe pra minha casa, não. O que aconteceu com você? Você virou outra pessoa. Ah, não. Quando eu era menino, você me ajudava a passar pano na casa, varrer. Hoje você deita aí a tarde inteira. Minha mãe fala isso pra mim. Falava, velho. Verdade, eu era muito mais ativo pra ajudar, né? Cuidar do meu irmão, né? Fui entrar na adolescência, só dormir, né? Queria saber disso não, né? Aí o que acontece? O que tá acontecendo? Você tá despertando o seu passado. E quando você desperta o seu passado, né? Olha só a questão mediúnica aí. Ela estava lá fechada, lá a situação, né? Despertei o passado. Comecei a pensar nas coisas que eu gosto. Inclusive nas coisas negativas.
Aí eu começo a atrair quem? A minha mente começa a vibrar e começa a atrair o quê? Companhias espirituais. Durante a minha infância, eu não era um alcoólatra. Mas, né, papai me dava aquele golinho de cerveja lá e todo mundo ria, né? E eu bebia, né? Quando eu fiz lá 12, 13 anos, eu gostei do negócio. E aí eu começo a beber até cair, né? Aí os outros ainda riem, eita, né? Tá, né? Não percebe que talvez é um espírito com uma grande questão no alcoolismo que estava lá segurada pela glândula, né? Aí aquilo abriu, tô revivendo o passado, quando era o vô lá, lembra do vô? Né? Aquele vô seu lá que bebia até cair, batia na sua avó, que sua mãe contava a história dele, aí ele reencarnado aí, ó, né? Nossa, tá igualzinho fulano. Às vezes é o fulano. Ou às vezes ele tá naquela onda e o fulano que tá desencarnado vem. Aí nós temos um vínculo mediúnico. Nós temos uma problemática. Tudo aqui no biológico, né? O André Luiz não tem estudo, ele fala que tem lá os cristais de hepatita, né? Com o mineral que tem na glândula pineal, né? E aí o André Luiz, ele teoriza, tá? Ele não afirma que quem tem mais esse cristal teria mais facilidade de ter o vínculo mediúnico. Tá? Isso nunca foi estudado a fundo, né? Eu já ouvi falar, mas isso nunca tem muita... Como é que fala assim? Não teve muito estudo, não foi muito para frente, né? Olha só que interessante a situação. Né? Isso tudo com a glândula pineal. Né? E aí o que acontece? Eu já contei para vocês que uma vez o Lucas falou para mim, né, que uma grande dificuldade da ciência de hoje é que elas não entendem que tudo que existe no plano físico é apenas complemento espiritual. Né? Então ele fala assim, quando você pega uma célula e olha para a célula e você coloca ela no microscópio, todas aquelas estruturas da célula são as estruturas que ela tem no plano físico, mas tem outras que estão no plano espiritual e estão conectadas ali. E você não enxerga. E elas têm funções. E essas funções você não consegue tratar porque você não sabe nem que elas existem. E aí por isso que tem as grandes lacunas, por isso que a ciência não consegue criar vida. Eles juntam lá os elementos lá, né? Eles podem até criar ali um aminoácido, uma coisa assim bem básica, né? Mas eles não criam um ser vivo. Não junta lá um monte de pecinha, né? E não sai lá uma célula viva lá reproduzindo, feita só de coisas inorgânicas. Eles não conseguem fazer. Porque falta uma parte dessa estrutura, que a ciência um dia vai descobrir. Tá? Porque segundo a espiritualidade está ao alcance do estudo científico. Mas isso, aí o que acontece? Isso é resumido, isso está no plano espiritual também. Né? Mas o que é plano espiritual? Para a maioria das pessoas é uma coisa mística, né? Mágica, né? Sobrenatural. Uma hora eles vão entender que isso aí não é nada, é apenas uma dimensão um pouco além, né? Ou nem tanto além, né? Mas vocês estão entendendo essa questão da... Todo mundo que vive junto desse, só que agora a gente não enxerga. Gente, a gente viveu milhares de anos sem saber que tinha micro-organismo. Né? O pessoal ia lá a Sociedade Real lá da Inglaterra, lá o Pasteur foi lá falar que tinha micro-organismos, amigo dele. Né? Hoje menino de 5 anos sabe que tem, né? Menina aprende na escolinha lá, não, que os vírus, que as bactérias, isso foi o quê? O mundo todo se abriu pra gente. Existe um outro mundo que a gente, né? Um mundo invisível, né? Que se você falar isso para um cientista lá da década do século XIX, o cara vai rir de você e o cara se acha o doutor. Na verdade, é um grande analfabeto. Né? Se você for analisar comparado com o conhecimento de hoje, imagina daqui 100 anos. O que os nossos cientistas que acham que sabem tudo, eles vão se considerar, nossa, eles acreditavam nisso, meu Deus, como eu quero acreditar numa coisa dessa? É isso. Tá? Isso tudo tem a ver com a questão da mediunidade. Né? Alguém que fala alguma coisa, gente? Perguntar? Não? Então vou responder o Cláudio aqui, está perguntando aqui, ó. Um exemplo prático de ação de vigiar para o caso de alguém com pensamentos suicidas, por exemplo. Ele tem que estar consciente desse pensamento. Vigiar, gente, não é na hora, vigiar é uma constância. Aquela menina lá da obra do André Luiz, ela é um espírito vigilante, por isso que a espiritualidade conseguiu se manifestar. Né? O que é vigiar? Vigiar é você prestar atenção no que você é. Não deixar os outros mudarem o que nós somos. Né? Porque às vezes, por estar associado a determinado momento, a situação, nós fazemos e agimos coisas que são contra a nossa intimidade. Porque todo mundo está xingando, eu tenho que xingar também. Porque todo mundo odeia e acha que o ódio é a solução, eu tenho que odiar também. Mas eu não sou assim. Ah, mas todo mundo que eu gosto é. Né? Todo mundo que eu amo bebe, então vou beber também.
Por quê? Porque as pessoas que eu amo ficam tristes, né? Porque eu fico sendo chato, né? Eu incomodo, né? E não precisa incomodar, a gente tem que aprender a se conhecer, né? Lembra Jesus falando, conhecereis a verdade. Qual a verdade? Quem nós somos? Quem eu sou? E ela vos libertará. Porque no momento que eu me conheço, eu deixo de seguir a onda mental alheia, né? E aí, não é que eu deixo de seguir, né? Eu começo a escolher o que eu quero fazer. Quando eu era mais nova, eu tinha aproximadamente 15 anos. Eu gostava de uma cantora até internacional e eu escutava ela todos os dias. Todo santo dia eu escutava as músicas dela. Só que ela estava passando por um processo muito difícil na vida dela, onde ela estava muito deprimida. E muitas das vezes não se via, né? Porque a pessoa tinha que trabalhar, ela também era jovem, inclusive. Então ela fazia as músicas dela, tal o estado de espírito dela. Eu, na época, estava um tanto melancólica, ouvindo as músicas, eu ficava pior ainda. E aí eu passei por um processo muito difícil, porque realmente eu estava praticamente entrando em depressão e eu não conseguia sair daquele estado. E eu sabia que aquilo não era do meu cotidiano estar daquela forma. E aí, nossa, eu sofri demais. Eu chegava a implorar a Deus para poder a dor sumir, porque eu não entendia por que aquilo acontecia comigo. Até que, não sei, o tempo foi passando, justamente por causa da vigilância, eu fui retirando as músicas, apesar de gostar muito dela, fazia oração também por ela e por mim. E aí eu consegui sair desse estado. Tanto é que as pessoas falam assim, quem tem depressão não tem cura. Eu sinto muito, mas eu consegui curar. E realmente foi algo relacionado a essas coisas que eu ouvia, e às vezes eu não entendia, mas depois de um tempo, quando eu compreendi, eu fui retirando isso. Isso é um vínculo mediúnico. Sim. Vivemos em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Aí nós vamos ver que esses espíritos que são muito famosos, eles carregam uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque a onda mental deles induz um monte de gente. Mas da mesma forma, existe um efeito rebote. Imagina a expectativa de milhões de pessoas em cima deles. Imagina esse pessoal quando desencarna. Né? Pode existir envolvimento com droga na maioria, será? Droga, depressão. Porque o que acontece? Pode acontecer sim, porque é uma fuga, né? O que a droga faz? A droga isola você, de certa forma, das influências exteriores. A bebida. Né? Ela te induz num estado de alterar de consciência. Tem droga que corta a mediunidade. Né? Gente, quer ver como é que é essa questão da anemia? A rainha da Inglaterra lá. Imagina como é que ela tá no plano espiritual. Falta de sossego. Agora. Né? Gente, sabe o que acontece no caso deles? Eles devem pegar ela e reencarnar ela lá na África, lá num lugar lá escondido do mundo, onde ninguém nem lembra que tem Inglaterra. Tipo assim, quase que instantâneo. Normalmente é isso que eles fazem, para o espírito desintoxicar. Né? Se o espírito não for muito equilibrado, eles fazem isso. Pessoa muito famosa desencarnou aqui, eles já levam ela para um canto lá onde ela não é conhecida, né? Hoje é até difícil isso, né? E reencarna lá para a pessoa desintoxicar da personalidade. Aí depois de uma outra encarnação que ela chega no plano espiritual, que ela vai avaliar, não, mas antes você foi fulano, é mesmo, agora nós vamos avaliar aqui, porque o pessoal esquecer, né? Marcelo, você está explicando então que essa questão da consciência faz a gente tem o poder de escolher quais janelas anímicas ou mediúnicas a gente vai acessar. Isso. Mas às vezes a gente não consegue resistir à influência do meio. Como que funciona? A influência do meio também está ligada ao quê? A treino. Ao treino. Por quê? O que acontece? Aí tem a questão da educação. Aí nós vamos ver por que a espiritualidade bate tanto na questão da família. Eu estou na minha casa, eu recebo um espírito na minha casa. Né? Em 99% das situações eu não sei quem é aquele espírito. Por mais que seja alguém ligado a mim, que eu o ame, né? Então aquele espírito está chegando na minha casa, vai ser meu filho. O que ele traz do plano espiritual? Quais são as fragilidades dele? Né? E aí o que acontece? Na primeira infância, eu vou ter a oportunidade de educá-lo. O que é educá-lo? É educá-lo para o bem. Porque eu não sei quais são os pontos negativos que ele carrega. Às vezes ele é uma pessoa extremamente arrogante, agressiva, violenta. Às vezes ele tem tendências a ter um vício material, né? Que a gente fala, bebida, cigarro, né? Às vezes ele tem tendências a outros tipos de vícios. Às vezes ele é uma pessoa que vai ser uma pessoa que vai ter uma índole de abusar dos outros, de controlar. Então o que eu vou fazer com ele enquanto ele é criança? Eu vou trabalhar ele nesse sentido. Mas ele não tem índole nenhuma nisso, mas mesmo assim, né? Então eu tô lá com meu filho lá em casa.
né? Ele tá lá brincando com os gatinhos lá. Ele pega o gatinho, né? E ele abraça, ele põe o gatinho dentro da roupa, eu também faço isso, né? Ele abraça, né? E ele chega o gatinho, né? E aí toda hora fala assim, ó, você tem que tomar cuidado dele. Ele é pequeno, né? É um filhote, né? Não aperta muito não, né? Pensa assim, se é um gigante, né? Os irmãos dele que falam, o Arthur que fala pra ele. Se um gigante vier te pegar e te apertar, você ia gostar, ele fica lá pensando, né? Isso, às vezes a índole dele, ele não tem problema nenhum com isso. Mas às vezes ele tem um problema de querer impor a vontade dele sobre os outros, não sei. Então quando ele for adulto, se aquilo lá não é um problema para ele foi reforçado. Mas se ele é um espírito que se a companheira, o companheiro, ou quem quer que seja, não fizer o que ele quiser, né? Ele aprendeu na infância a controlar aquilo. Mas imagina que eu, ao invés disso, eu incentivo ele, que o mundo é dele. Que tudo tem que fazer à vontade dele. Né? Aquela criança que manda o pai calar a boca. Aí imagina que esse espírito é um espírito equilibrado. Ele vai chegar na fase adulta, ele vai ser meio assim, mas ele, como ele é um espírito equilibrado, ele não vai ser agressivo. Mas imagina se eu tenho dentro de casa um espírito de uma pessoa que era uma pessoa violenta e agressiva. Né? Aí eu vejo ele batendo na mulher dele, batendo nos filhos, né? Aí eu fico, nossa, né, meu filho, eu tenho que falar com ele, mas eu não falei com ele na hora que eu tinha que falar. Exatamente. Quando ele era criança. Porque quando ele é criança, ele está debaixo da minha... né? E não só ensinar, mas o que eu faço também. É aí que a gente vai construir essa sintonia do ambiente. O ambiente... Qual que é o primeiro ambiente? A nossa casa. Se meu filho cresce me vendo xingar os outros, ele vai atender de xingar também. Né? Então, assim, isso tem tudo a ver. É porque o que acontece? A onda mental atrai. Aí imagina, eu tô lá, eu tô encarnado, eu tô com a criança em casa, e eu sou um espírito que não está tentando melhorar. Na verdade, eu sou um desequilibrado. Que tipo de espíritos estão lá em casa? Eu contei para vocês a história, né, do companheiro que desencarnou, né? E os espíritos lá, eu fui lá visitar, os espíritos estavam lá, né, conversando entre eles lá, porque ele era alcoólatra, né? E aí eles falaram assim, não tem problema não, nós já temos quem vai ser lá, apontou pra filha do cara. E já tava... A menina já tava mandando todas, adolescente. Entendeu? Então, assim, olha só. Os espíritos já sabiam para onde que eles iam. Falaram, não tem problema não, nosso instrumento sai. Bobear até o pai vira, obsessor. Entendeu? Então, assim, isso tudo é o vigiar e orar. O que é vigiar, gente? Vigiar é observar. É gastar tempo com a gente... né? E com aquilo dos quais nós somos responsáveis. E é se reconhecer no processo, porque, por exemplo, esse exercício assim, que eu desenvolvi comigo, né? Assim, nosso tempo. essa questão da vigilância. Passou até da hora. Quando eu percebo que tem algo dentro de mim, eu faço um bichinho, né? Aí eu, nossa, peraí, o que eu tô pensando aqui? Aí você respira, você, sabe, assim, você sai correndo de você mesmo. Gente, se conhecer é difícil, porque para você conhecer... A gente tem que aprender a se conhecer até mesmo pro processo de transformação espiritual. Você vê os livros do André Luiz, vê o livro Nosso Lar. Nossa. Primeira coisa que acontece com o André Luiz. O que o André Luiz tem que tomar um chá de quê? De verdade sobre ele mesmo. Ele chega lá, né? E reclamando, se achando que ele sofre mais que todo mundo. E aí chegou o Henrique de Luna lá, que era médico, e falou assim, muito bom, muito isso, muito aqui. Pena que tenha vindo pelo suicídio. Foi como se eu tivesse dado um murro na cara do André. Pera aí que não, que eu lutei que não sei quanto tempo, papapá, porque eu fiquei no hospital, que eu fiz, que eu aconteci, que eu era isso, que eu não quis, nunca que eu suicidei. Aí o cara foi falando, aí o médico falou pra ele, então tá. Isso aconteceu por causa disso, muita raiva, muito comportamento assim, muito desequilíbrio no trato com as pessoas, e foi enunciando a encarnação dele. No final, bateu o martelo. O suicídio inconsciente é irrefutável, André Luiz. O André Luiz ele quis tratar, né? Ele descobriu que estava doente. Não, o André Luiz ele tratou e lutou até o fim. Ele só não contou pra família. Ele só não sabia que a doença dele era por culpa dele. Por causa do O André VIH. Luiz ele foi suicida por quê? Porque o André Luiz pegou sífilis no prostíbulo. Porque ele bebia até cair. Ele era alcoólatra, no sentido assim, né? Bebida social. Dentro de casa ele arrotava que ele era o pai de família, né? Mas morreu com sífilis, né? Por causa de problema de alcoolismo. E era arrogante com os outros. Arrogante, maltratava todo mundo, achava que era Deus, né? Porque ele, né?
E ele chega no plano espiritual revoltado porque eles chamavam ele de suicida. O Henrique de Luna, que é um médico espiritual, falou isso, essas coisas, essa forma de você viver, isso é o suicídio. Né? Então, e assim, ele criou... Por que com o André Luiz... olha só, gente. Por que com o André Luiz ele passa por todo um processo lá no nosso lado de desconstrução? Para ele perceber quem ele era na verdade. Quando ele percebeu quem ele era na verdade, o que aconteceu com ele? Ele conseguiu Ele levou, né? Até o último momento, a espiritualidade foi dando dica para ele. A última questão dele era o quê? Era a vaidade. Que ele vai para casa dele achando que a família dele o idolatrava. Tava morrendo de saudade dele. Né? Tava todo mundo aliviado. Gente, o nível de vaidade do André Luiz era tão grande que ele chegou na casa dele, tinha um retrato da família no salão, né? Aquela casa antiga, né? O que ele achou? O retrato não estava lá. Ah, não, a minha esposa levou pro quarto. Porque ela não aguentou ficar longe de mim, ela tirou o retrato da sala e colocou no quarto. Deve estar lá no quarto com ela, ela deve estar chorando junto com ela. Aí chegou lá, nem retrato não tinha, não podia nem falar o nome dele dentro de casa, porque ela tinha casado com outro. Entendeu? Né? Foi importante pra ele. E olha só a ilusão que ele criou. Com tudo aquilo que ele faria, porque ele foi um péssimo marido, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Só pelo que ele fala na obra dele, ele foi um péssimo pai, um péssimo marido. Ele pode ter sido um ótimo cientista, que é o que os espíritos sempre falam para ele. Mas dentro de casa, na vida dele, ele foi um péssimo marido e um péssimo pai. E ele achava que ele era fantástico, que ele era o herói do mundo. Né? Que ele era o cara que, né? Ele tomou um choque de realidade. Quando ele toma um choque de realidade, ele entra no processo de poder melhorar. Por isso que a espiritualidade, o que é alertiva pra gente hoje aqui na mediunidade? Vamos procurar nos conhecer, observar o que nós somos de verdade, mesmo com os pontos negativos, né? Vamos nos amar do jeito que nós somos, que quando a gente chegar no plano espiritual, metade do caminho já vai estar resolvido. Né? Eles não vão ter que esfregar na minha cara o que eu sou. Né? Não, já sei. É isso mesmo, nossa senhora. Não precisa nem falar, viu? É isso. Né? Gente, e isso facilita uma série de coisas, porque isso quebra vínculo obsessivo, isso quebra energia obsessiva, isso nos vincula com os amigos espirituais. Lembra aquela coisa do desejo do bem? Né? As coisas todas se encaixam. Desejo do bem, gente. Não é ser perfeito. Desejo do bem. É pisar na jaca todo dia e pedir desculpa. E querendo pisar. Falando, não, a próxima eu consigo. Né? Isso é uma coisa que falta à maioria dos espíritos encarnados. A maioria dos espíritos no mundo espiritual e nos encarnados tem dificuldade de aceitar que erra. Porque para ele nunca erra. Ele é sempre ou ele é vítima ou ele faz tudo certo sempre. Aí fica no umbral, né? Fica lá no umbral, meu filho. Você acha que você não erra, então você fica aí, ó, no meio dos outros que não erra também, ó. Tá todo mundo aí, ó. Vocês tudo aí, ó. Todo mundo não erra, todo mundo é vítima, né? Quer ver essa energia? Vai no presídio. Nossa. Não sei se algum de vocês já visitou um presídio. Se for no presídio, eu já visitei. Você vai no presídio, todo mundo é inocente. Todo mundo tem um motivo por que ele está preso. Claro que tem uns casos ali que você tem, né? Pode ter um inocente, pode, né? Mas todo mundo é inocente. Todo mundo é vítima. Matei 15, mas sou vítima. Ah, porque me provocou. Quantas vezes o morador de rua faz isso comigo? Ah, por que você matou? Porque me provocou, porque me olhou torto, porque não me respeita. O não me respeita é a coisa mais... A maior causa de morte que existe é o não me respeita. Não me respeita quer dizer o seguinte: me olhou torto, não me obedeceu, não fez o que eu mandei, né? Isso é não me respeitar. Se você não me obedece, você não me respeita. Então é motivo de eu te atacar. Isso no mundo espiritual, sintonia. Né? Mas aí nós temos que terminar isso no nosso tempo. Né? Porque né, a gente vai falando, perde o tempo. Né? Vamos fazer nossa prece aqui para a gente terminar. Semana que vem nós vamos... falar aqui de uma vez, não esqueça. Diálogo com os espíritos. Olha só. Diálogo, né? Como é que conversa com os espíritos encarnados? Né? Aqui, ó. Programa 2, módulo 3, tema 2. Diálogo com os espíritos. Vou colocar. Nossa, e cai os negócios do projeto. É assim, quando você é desorganizado. O diálogo dos espíritos. Né? Isso, porque eu esqueço esse trem tudo, gente. Eu sou a desorganização em pessoa. É porque eu sou diabético, né? Acontece. Vamos lá fazer prece. Senhor Jesus, amigos espirituais que aqui estão, gentis, companheiros, te agradecemos pelas oportunidades recebidas e pedimos luz e paz para que possamos seguir em frente
envolvidos pelo bem, pelo amor. Ajuda-nos, Senhor, no caminhar e dá-nos a paz e o entendimento necessário para que possamos desenvolver os valores do Espírito imortal. Fica conosco, Senhor, neste e em todos os momentos, e nos ajude a perceber quem somos e a nos amar acima de tudo. Te agradecemos e a espiritualidade amiga, e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. É isso, amigos. Vamos para a prática. Agora nós podemos trocar de lugar. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.